Bom dia, gente. Convido vocês a vir nesse vídeo e eu voltei. O vídeo já começou e eu estou aqui falando isso porque eu senti a necessidade de convidar vocês a vir nesse vídeo para você ver como a gente pode traçar o nosso destino, como a gente pode fazer a nossa história acontecer. No final desse vídeo, eu mostro o TCC do meu filho João. E no final desse vídeo tem esse livro, escrito em relevo, alto relevo. E esse livro, ele conta a história, mais ou menos pincelada da história da minha família. Eu não vou entrar em detalhe, talvez um dia eu entre em detalhe, eu grave esse vídeo e conte toda a história aqui, mas por enquanto eu não posso e não devo, por respeito às pessoas da minha família que eu não quero expor. Então, mas tem alguns relatos no final desse vídeo que conta um pouco a história do TCC do meu filho João. Passaram décadas para que ele contasse isso aqui nesse livro. E esse livro ele vai ficar guardado aqui no meu quintal e ele também tem ele lá na biblioteca em Recife. E acho que algumas edições que ele deu de presente na exposição. Mas, ó, tá aqui, veja esse vídeo, veja como eu construí a minha história aqui no quintal e como poderia ter sido diferente. Mas a sua história é você quem constrói. Não deixe que ninguém construa a sua história. Então, vê esse vídeo até o final, você vai se surpreender. Bom dia, meus amores. Se você chegou aqui agora, eu me chamo Dilma, sou uma dona de casa que mostro o meu dia a dia desde a pandemia. Eu comecei esse canal, o meu filho me deu ele de presente no meu aniversário, depois da pandemia, porque eu queria criar um canal, mas eu não sabia, eu não tenho nenhum tipo de conhecimento digital, assim, com internet. Eu não sabia gravar os vídeos, eu não sabia postar e ainda não sei, eu vou fazendo aqui do meu jeito. Então, se você chegou aqui agora, eu me chamo Dilma, tenho 60 anos, moro numa cidade maravilhosa chamada Garanhuns. Eu sou uma pessoa que adora a natureza, amo os animais, eu gosto da vida na roça, no campo. Gostaria muito de ter um pedacinho de terra para mim plantar tudo que eu tivesse vontade. Mas como eu não tenho, e até tenho, eu poderia plantar lá no sertão de Pernambuco, tem umas terras que é da família da gente. E meu primo disse que eu podia ir lá e construir, mas lá é muito longe da cidade que eu moro e é inviável, né, para mim construir isso lá, esse sonho meu. Então, eu peguei essa vontade e fiz aqui no meu quintal. Realizei os meus sonhos nesse 10 por 30 e tô construindo essa história, porque eu nasci na roça, eu nasci no campo, eu nasci cercada de carinho, de amor, porque lá a gente criava cabrinha, criava boi, eu comia coalhada sentada no fogão a lenha, e era assim. E a minha história começou assim, lá atrás no sertão. E eu fui para a cidade grande, eu fui para a cidade média e vim parar em Garanhuns, uma cidade, pode-se dizer, de porte médio, uma cidade turística, onde eu vim construir a minha família. Aqui eu me casei e aqui eu tive os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, Tiago, João, e meu filho Tiago, ele tem um canal também. Eu, eu esqueci agora, acho que andando devagar, alguma coisa assim. O canal dele, ele mora em Campinas. Ele se formou em Direito, era advogado, advogava, mas passou no concurso e foi embora. E hoje ele mora em Campinas e meu filho João
faz faculdade de arte visual, termina esse ano e eu estou gravando esse vídeo em 2025. E ele termina o curso esse ano e ele é artista. Artista, eu digo que ele vai ser o artista da família. Então, é assim. Cada cantinho aqui foi construído com muito amor, com muita dedicação. Então, aqui tem muito amor envolvido. E eu quis mostrar isso aqui nesse canal. Mas eu percebo que o que dá Ibope é outro tipo de vídeo. Mas eu não me incomodo. Eu continuo insistindo e mostrando aqui a minha rotina. Aqui no ateliê, mas eu vou contar um pouquinho para vocês como tudo começou. A gente chegou aqui, não tinha quase casa. E a gente, insistente que somos, começamos a construir. Construímos o muro. Eu, por economia, eu pensei, eu construo no fundo do terreno 2 quartos, um banheiro e uma cozinha. E isso foi feito. E a gente se mudou para aqui, a gente não tinha nem energia. Mudamos no escuro, mas logo em seguida foi colocado. E a gente veio morar aqui. Na época, meu filho João estava no Canadá e Tiago estava com a gente. Para vocês terem ideia, a gente fez o aterramento desse lote na mão da enxada. A gente chamava as pessoas para vir fazer e elas vinham, mas não faziam. E acho que era para a gente fazer mesmo, para a gente sentir na pele como é você recomeçar, porque a gente recomeçou. A gente morava do outro lado da cidade e veio morar aqui. E meu filho, a gente com enxada, puxando. Acho que essas dores da minha coluna hoje são reflexo disso. E a gente fez mais ou menos, o terreno tá quase plano. E a gente foi construindo cada cantinho, aí construiu tudo. Isso aqui atrás de mim não era nada. Era só terreno. Era o final da casa. Aí a gente fez essa sala, aí depois a gente fez esse quartinho aqui do lado para meu filho estudar na pandemia e fez essa varanda aqui e fez um L e fez uma lavanderia e foi construindo devagarzinho. Aí agora a gente sabe que aqui dá para a gente viver tranquilamente, porque a gente não está buscando assim construir mansão. Aqui no bairro que eu moro, tem casas maravilhosas, casas planejadas. A minha é o diferencial deste lugar, deste loteamento. As pessoas acham que é um condomínio, porque tem casas muito bonitas, muito planejadas. E a minha não foi planejada, mas ela foi acontecendo, essa casa. E depois de tudo isso construído, e eu enchendo de planta, e meu filho dizendo que eu era a louca das plantas e que essa casa ia ser uma casa conhecida como a casa colorida, da veinha doida que gosta de tudo colorido. Ó, gente, o mundo já é tão louco, então a gente tem que colorir esse mundo, a gente tem que vir para esse mundo para fazer ele ser bom. Então, aqui eu estou construindo minha história. Aqui eu sinto que realmente eu estou. Do portão para dentro desse muro, aqui eu mando no meu cantinho. Quer dizer, em vírgula, né? Porque quem manda mesmo é Deus. Então, a gente foi construindo, depois eu queria tanto uma piscina, mas aí a gente não podia comprar, né? Eu tinha uma piscina de plástico de 3.000 litros e meio de água, a gente colocava lá onde é a garagem, onde ia ser a garagem. Aí depois a gente foi e fez essa piscina. O irmãozinho, um mineiro lá eu esqueci o nome da cidade, uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Ele que cavou e foi feita a piscina. E aí eu fui
cercando ela de natureza, de planta. E a piscina foi bom demais, mas eu queria um barraco depois da piscina. Aí lá tinha um chalezinho onde a gente se reunia, ficava lá, comia, bebia, ficava lá, né? Eu fazia minhas orações. Eu queria que fosse algo bom. E a gente fazia, só que era muito frio, né? Pra gente fazer uns cultos lá. Tinha uns irmãos que vinham aqui reunir com a gente. E a gente fazia culto. A gente queria fazer alguma coisa boa. Aí não deu certo. Aí eu pedi a meu marido se ele podia me dar de presente o meu barraquinho. Aí eu planejei ele todinho, sabe? Na minha cabeça. Eu queria que a porta se abrisse para a piscina, mas depois eu pensei, não, senão as pessoas vão querer ficar usando o meu banheiro para quando estiver utilizando a piscina. Aí eu fiz a porta para lá. Aí eu planejei, fiz minha suíte, como vocês já viram em alguns vídeos aqui. Aí foi feita ali. Tudo aqui foi com muito sacrifício. O pedreiro fez, depois a gente discordou de alguma atitude dele, a gente chamou outra pessoa e a Alagoas veio e terminou meu barraco. E meu barraco até hoje dá problema, tô com a luz do banheiro piscando e não, já chamei gente e ninguém resolve esse problema. Mas tá lá, né? E ficou lindo, maravilhoso. Aí eu fiz um banheirinho ali, rústico, sem porta. Fiz um fogão a lenha, eu mesmo. Aí lá no final fiz um redário, fiz um chalezinho, um pergolado de madeira, o irmão que fez. Nada planejado, nada sofisticado, tudo feito com muito amor envolvido. Aí depois foi terminando, né? Aí tem o redário, tem a fogueira, e eu sempre atrás de elemento para compor o meu quintal. Aí tem a fogueira, e acho que agora eu parei. Eu acho que agora eu parei. Meu marido disse que eu tenho que parar mesmo. Aí agora eu tô colocando as pedras aqui, porque não tinha. É muito sacrifício, porque tem que cobrir a piscina. E o irmão, meu vizinho, que tá fazendo. E é cortesia dele. Ele não cobrou para fazer isso aqui. E é cortesia. E Deus vai mandando mudando a situação e vai acontecendo. Então, acho que agora eu terminei meu quintal. Tá tudo certinho aqui. Agora eu só tenho que fazer alguns detalhes. Eu pretendia fazer uma lojinha aqui, eu ainda pretendo, mas tem a gata e eu acho que não é viável com coisa de artesanato para os hóspedes, quando vier se hospedar aqui, ter coisas para eles comprar, se eles quiserem, e pagar eles mesmos aí. E também botar umas prateleiras na área de serviço, na lavanderia. Acho que é só isso que falta aqui na realidade, e são detalhes. E algumas coisas que vão surgindo. E até aqui tem me ajudado o Senhor. Eu acordo nesse paraíso, com esses pássaros cantando, tomando aqui esse leite com canela que já esfriou. E esperando o sol chegar, aí fiquei aqui, batendo esse papo com vocês. E aqui, a minha história começou lá longe, sabe? No sertão de Pernambuco. Não sei se vocês já ouviram falar. Isso aqui faz parte do TCC do meu filho. Eu não sei muito falar muito do que está aqui nesse livro, mas acho que são gravuras em relevo, tá vendo? Isso aqui faz parte do TCC do meu filho. Mas isso aqui também faz parte da minha história. A história da minha família. Algumas coisas aqui aconteceu. Eu tô do lado errado, gente. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tô do lado errado. Tô não. É que eu sou meio desajeitada, mas vamos lá. Aqui
Que eu tava vendo aqui, não é que... É que eu sou assim, minha doidinha. Meu Deus. Agora acho que eu achei. Esse aqui faz parte do TCC de João, mas aqui também faz parte da história da minha família, lá no sertão de Pernambuco. Só que eu, gente, não tô achando aqui, eu tava vendo isso agora e começou esse negócio. Aqui tem um mapa da região, lá do sertão de Pernambuco, na região de Betânia. Ó, aqui, ó, dá pra vocês verem, né, ó. 1977. Isso foi uma história bem complicada, bem triste, que eu não vou falar muito dela aqui, mas essas histórias aconteciam muito no sertão de Pernambuco e da Paraíba antigamente. E esse episódio aqui aconteceu lá na Vila Remédio. Vila Remédio é a vila onde a minha família morava, e alguns ainda moram. Isso aqui era a venda do meu pai, ó. Meu filho fez em relevo. Ó que lindo. Isso era mercearia. Eles falavam assim, né? Mercearia. E é lindo. Ainda tá lá. É lindo. As casas lá, a igreja é construída com barro. É lindo, lindo. E aqui são mãos, armas, entendeu? E aqui tem muita coisa que um dia talvez eu grave um vídeo com o João e ele vai falar mais a respeito desse livro. Mas para você ver, a minha história começou lá atrás e veio parar aqui em Garanhuns. Esse aqui são pedaços de angico, ó, troncos de angico caído. Olha que coisa linda. Quando eu falo que meu filho é artista, eu não estou mentindo não, gente, ó. Isso aqui foi João que fez. E tem muita história aqui. Histórias lindas, que outras de muita dor. Ó, isso aqui. Esse aqui as árvores. E aqui, se você ver um pouquinho, você vai ver que tem uma cancela e um curral, onde as pessoas guardavam as cabras, entendeu? E muito galho seco. Lá é uma região muito seca, aqui do nosso estado. E, gente, eu sou muito desajeitada. Mas eu vou passar um pouco rápido para não demorar. Isso aqui é uma arma, né, de fogo, onde acho que é um 38, onde a violência predominava ali naquela região. Talvez a falta era uma cultura da vingança lá, era isso. Aqui são as festas de São Sebastião. Esse aqui é São Sebastião, o santo padroeiro da Vila Remédio. E aqui são as mãos das mulheres rezando. E eu participei muito dessas novenas que tinha lá, ainda criança. Eu tinha muito medo de fogo. E eu me socava debaixo da saia das pessoas. Eu era muito mole. Aqui são as bebidas, entendeu? Os copinhos. Isso aqui eu não sei exatamente o que é, mas só ele um dia vai dizer quando eu vou fazer. Eu vou fazer esse vídeo e eu vou pedir para ele explicar direitinho. Aqui é outra casa. Outra casa que não existe mais essas casas. É tão linda, tão cheia de detalhe. Tem um nome na arquitetura, mas eu não sei e não vou dizer, não vou me arriscar aqui dizer.
Aqui são os crânios das pessoas, né, que foram assassinadas. E lá é assim. Aqui, ó, a caatinga. E hoje tá diferente lá, sabe? Quando eu era criança, lá tinha uma feirinha em que as pessoas ficavam, ó, aqui chama lajeiro, e que tem uns negócios que junta água, eu esqueci o nome agora. Eu esqueci, mas tinha muito disso, da gente pegar água para lavar. Aqui foi um assassinato onde a pessoa foi esquartejada. Eu acho que é isso aqui. Isso aqui é isso. E essa pessoa eu conheci, essa pessoa era da nossa família, que é espingarda. E é uma história um pouco triste, sabe? Mas a gente vê como é, né? E como a história mudou, gente. A história mudou. E hoje, aqui acho que é o velório com as 3 cruzes. E aqui, ó. Aqui são os caixões. Acho que é isso. E é assim. Esse é o TCC do meu filho João. E eu queria chegar aqui, ó. Que são as pedras, os lajeiros, como é que chama? Eu esqueço o nome do negócio que junta água, gente. Essa aqui é a minha mãe. Essa aqui é a minha mãe, ó. Esse aqui, ele demonstra uma dor de cabeça que a minha mãe teve por causa desses problemas e os cabelos dela caiu todinho. Caiu. Ela teve uma febre e que o cabelo dela caiu, emocional. Entendeu? E João relata tudo isso aqui, né? Nesse livro, que faz parte do TCC. Olha as redes, a rede do sertão. Olha que coisa linda, gente. Você pode tocar, ó. E que bom que eu posso falar disso hoje aqui. Ó, isso aqui são essas coisas aqui. Eu acho que isso aqui, eu não sei bem, por isso que eu não vou falar. Mas João, que escreveu isso aqui, tem muita história. E eu acho que terminou. Ainda tem algumas coisas aqui, mas só da caatinga, ó. Tá vendo? Ó que lindo, ó. Ó, muito lindo. E ó, gente, aqui tem, ó. Você pode ler em relevo. E eu quero terminar esse vídeo mostrando que as coisas mudam e a gente pode mudar a nossa história, a gente pode transformar ela num reino encantado. Esse meu quintal é um reino encantado. As coisas mudam, as histórias mudam, só depende da gente. Querer e pedir força a Deus e mudar a nossa história. Então, ó, fica nesse vídeo, viu? Vocês vão gostar. E desde já, gratidão, gente. Veja os meus vídeos. Vai ter muita história aqui ainda. Então, tudo tem a hora e o tempo determinado. Meu beijo, meu abraço, minha gratidão.